Eu sou Thelma Gugel e esse é o podcast Palavra de Mulher, sua análise feminista da conjuntura. Oi, minha cara. Oi, meu caro. Apesar do Brasil estar quase saindo do mapa da fome, ainda existe em nosso país 8,4 milhões de pessoas, cerca de 4% de nossa população, que amanhece o dia sem saber o que vai comer. É um assunto triste, delicado, que precisa ser debatido pela sociedade. Nós convidamos hoje Tásia Medeiros, que é advogada, militante feminista, consultora para políticas públicas alimentares, militante do PSOL, e também a nossa companheira da Motim Feminista, Laiane Alencar, que é gastrônoma, uma feminista combativa aqui em Mossoró e, além de tudo, é uma boleira de mão cheia, dona do empreendimento Amor Morno. Bem, Tásia, vamos começar por você, que além de tudo isso que já falamos, você é fã número 1 de Raul Seixas, hein? Que falta Raul Demais. Seixas faz nesse mundo tão louco. Será que essa rebeldia dele também ia ajudar nesse nosso debate? Com certeza, Raul foi uma pessoa que deixou um legado tremendo, né? De rebeldia, de subversão contra todos os grilhões, todo tipo de opressão, preconceito, né? Tudo que tolhia a liberdade das pessoas. E não tem liberdade mais premente, mais urgente do que a liberdade de poder comer, como você mesmo falou, e a liberdade, sobretudo, de escolher o que comer. Justamente essa diferença que depois a gente pode falar um pouquinho entre segurança alimentar e nutricional e soberania alimentar, né? A liberdade de poder escolher, não só saber o que se vai poder comer, mas escolher o que vai comer. Ainda falando sobre Raul, viu, Tásia? Eu tenho uma frustração desde que eu era menininha nova, 12 anos, lá pelos anos 70, por aí. Raul Seixas, via Mossoró, teve um concurso da Rádio Rural de uma redação sobre Raul Seixas em Mossoró, e quem ganhasse a redação ganharia um ingresso para o show de Raul Seixas. Eu imediatamente fiz a redação, ganhei, e Raul Seixas não chegou, então é uma frustração que eu tenho ainda na minha vida de não ter assistido Raul, porque para mim ele representa tudo isso aí que você falou, juntamente com a saudosa Rita Lee também, que cumpriram aí um papel Uhum. importante na contracultura e no questionamento à ordem dominante, né, com sua arte. Mas vamos falar aqui Exatamente. sobre o nosso tema, né, apesar dessa paixão por Raul. E aí, minha cara, eu queria que você conversasse um pouco com a gente, e Laiane, que está aqui presente também, pode contribuir com essa conversa. O que é esse mapa da fome? Né? O que é a segurança alimentar? E como você já introduziu aí na nossa conversa. Então, o mapa da fome é o levantamento feito em nível mundial, feito pela FAO, que é um dos órgãos da ONU, responsável pelo monitoramento em nível global, né, da situação de segurança alimentar e nutricional, né, do acesso, do pouco ou muito acesso das pessoas aos alimentos. Também o tipo de alimento que as pessoas têm acesso, a forma como eles são produzidos, a forma em que eles são acessíveis ou não, distribuídos também no planeta. Então, esse é o mapa da fome. O Brasil já tinha saído do mapa da fome, né? E depois de alguns anos retornou ao mapa da fome. A situação melhorou um pouco, mas a gente ainda está numa situação que se considera que uma parcela significativa da população ainda se encontra em situação de insegurança alimentar e nutricional grave, que é o que caracteriza a fome em si. Existem outros estágios de insegurança alimentar e nutricional, mas o que se considera fome mesmo, né, é a insegurança alimentar e nutricional grave, que é exatamente o que você falou no começo. Quando a pessoa não tem perspectiva nenhuma, ela dorme e acorda sem saber se vai ter o que comer, né? Então, esse mapa da fome, ele é constantemente atualizado. Então, são feitos relatórios pela própria ONU. Agora mesmo, no mês de agosto, saiu um relatório do SOF, que é um relatório que é feito pela FAO e várias outras instituições da ONU, que dão conta de fazer esse monitoramento em nível mundial. Aqui no Brasil é feito um relatório também em nível nacional, né? E eles consideram também aspectos das regiões do mundo, consideram outros aspectos que têm a ver com raça e gênero, tem a ver com pouco ou muito acesso à educação. Então, tem alguns outros elementos que trazem informações sobre quem são as pessoas que passam fome no mundo hoje. Isso daí é o que a gente
tem todos os alertas em vermelho para tentar fazer com que o nosso país, mas também a América Latina, o sul global, que é a região que apresenta índices mais graves de insegurança alimentar e nutricional. Você, Laiane, o que acha? Se tem alguma coisa para complementar aí nossa conversa sobre a insegurança alimentar? Eu acredito que a gente tem conseguido avançar, né? Nós já saímos aí 85% das pessoas que estavam em segurança alimentar grave, né? Já conseguiram sair dessa situação, mas nós ainda temos um pouco mais de 8 milhões de pessoas no Brasil que estão ainda nessa situação. E nós precisamos olhar mais, né, para a agroecologia urbana como uma perspectiva de alcançar essa liberdade contra a fome, né, que está tão bonito no nosso direito à alimentação adequada, na nossa Constituição. Mas, infelizmente, nós vimos que desde sempre temos sofrido violações, né? Pelo o fator da gente não poder, principalmente, decidir como a gente quer obter esse alimento. Para a gente poder consumir, nós precisamos comprar. E para a gente poder comprar, existe um certo nicho, né? Existe um certo local onde a gente compra. E nesses locais não tem todas as variedades de plantas, todas as variedades de alimentações que respeitam todas as culturas do Brasil, né? Ali nós só encontramos um pequeno seleto grupo de alimentos que são vistos como os mais rentáveis e assim a gente acaba formando essa alimentação brasileira, né? Então, para além do processo, né, da fome em si, que é uma questão muito grave e severa, mas é pensar também como nós vamos matar essa fome, né? Não é de qualquer coisa, e sim de alimentos saudáveis, né? De comida de verdade, que é aquilo que de fato nós precisamos. E você tocou no ponto interessante, que é essa questão do acesso à alimentação e a alimentos de qualidade, da questão da cultura, né? Tem muitas coisas que nós comíamos quando era criança e mais jovem, que hoje em dia praticamente desapareceram ou receberam aí uma nova maquiagem do mercado, né? Então, eu queria também que a gente pensasse um pouco, porque um outro problema com relação à questão da fome é o agronegócio. Apesar da ofensiva midiática de que o agro é pop, na realidade o agro é fome, porque existe um controle de grãos, a fabricação de sementes estéreis, né, que dificulta enormemente essa cadeia alimentar natural. Então, isso também contribui com a fome, essa iniciativa ofensiva do agronegócio, no sentido da seleção dos alimentos e do acesso às sementes? O que é que vocês acham sobre isso? Totalmente influencia, porque a gente sabe que aqui no Brasil, quem alimenta os brasileiros é a agricultura familiar, né? Quando se diz que o agronegócio alimenta o Brasil, é uma grande inverdade, porque o agronegócio serve para produzir commodities, né? Que nada mais são do que grãos, alimentos, que servem principalmente como ração animal, e também são muito mais visados para exportação, né? Então, a gente tem que pensar em toda essa cadeia, né, nesses sistemas alimentares, de como a gente vai produzir esses alimentos, né, e como a gente vai vender, porque, de fato, o agronegócio não alimenta ninguém, né? Ele só serve, infelizmente, para beneficiar o sistema capitalista, né, de quem, de fato, tem as grandes fazendas, de quem acaba retendo grandes lotes de terras para plantar um único tipo de cultura que acaba, muitas vezes, esgotando o solo, e não há uma renovação, né, desse processo. Então, quando ali se esgota o solo, não tem o que fazer. É queimada e partir para outros espaços. Isso a gente tem visto, né, ao longo da nossa história, várias empresas grandes de países da Europa e dos Estados Unidos invadirem nossas terras, pegarem esses espaços e fazerem esses processos até esgotarem os recursos e por aí vai. Então, Tásia, a luta pelo direito a uma alimentação saudável e de qualidade também é uma luta anticapitalista. Totalmente. É por isso que os conflitos socioambientais estão se agudizando tanto. É por isso que ainda camponeses, camponesas, pessoas que são lutadoras pelo direito à terra, pela reforma agrária, pelo acesso, pelo direito humano ao acesso aos bens comuns da natureza, esses conflitos têm se agudizado tanto, né? A gente recebe quase que semanalmente notícias de assassinatos de pessoas que estão em seus territórios resistindo contra o agronegócio, contra a mineração, contra atividades predatórias que querem expulsar as pessoas dos seus territórios, que é onde se produz o alimento, para desenvolver outras atividades que nada têm a ver nem com a soberania dos povos, nem com a soberania alimentar, nem com a garantia de direitos. A gente costuma dizer que a agroecologia
é muito mais do que um modo de produção de alimentos. E a agroecologia, na verdade, é um modo de vida, né? É um modo de vida que a gente reivindica como sendo parte desse projeto do bem viver, e nada mais do que ter acesso a direitos mínimos, direitos básicos, primeiro de sobrevivência e depois de dignidade. Então, a agroecologia, ela está na alça de mira do capitalismo. Existe um dado muito recente, são dados atuais, bastante atuais, desse ano mesmo, que dão conta de que a quantidade de grãos que é produzida no Brasil hoje, de grãos que tem a ver com a produção de commodities, né, seria suficiente se a gente fosse distribuir a quantidade de grãos que é produzido no Brasil hoje, na sua totalidade, e dividisse pelo número de habitantes que existe no Brasil, ficaria o equivalente a 4 quilos de grãos por habitante. A gente não está falando aqui do aporte proteico, de carnes, nem de verduras, nem hortaliças, somente a produção de grãos. Isso é um dado, gente, escandaloso, porque demonstra que a fome não é uma questão de não ter alimento, de não ter comida. A fome, ela é parte de um projeto de manter as pessoas numa situação em que elas... Você imagina, como é que você vai poder trabalhar se você nem sequer consegue renovar as suas energias fisiológicas, né, para poder vender sua força de trabalho? Então, quem passa fome se submete a qualquer coisa, inclusive ao trabalho escravo, né? Inclusive a situações deletérias para a própria vida, a vida da sua comunidade, da sua família. Eu fiquei assim escandalizada porque eu não tinha noção assim do papel do agronegócio nisso tudo, né? Então, por isso que essas alternativas que fazem parte disso que nós construímos no nosso cotidiano, a agricultura urbana e periurbana, né? A produção agroecológica no campo e na cidade, e essa relação entre campo e cidade, ela é tão importante, e mesmo que as pessoas que nem se reconheçam como anticapitalistas, nem saibam dizer e explicar muito bem o que é o capitalismo, mas elas são parte de uma luta anticapitalista que é muito forte, muito forte. As empresas, esses grandes oligopólios, dessas grandes transnacionais do alimento, da comida, decidem o que é que a gente vai comer, o que é que a gente vai chegar no supermercado e encontrar nos balcões, nas prateleiras do supermercado, né? E existe uma erosão genética que está sendo causada pelo agronegócio, porque eu vou só citar um país que não tem a ver com o Brasil, o México. Lá nos primórdios, há 100 anos, 150 anos, existia uma variedade em torno de 300 tipos de batatas disponíveis para as pessoas cultivarem e comerem, né? Mais de 100 tipos de milho. E hoje reduz a 7 tipos de grãos somente disponíveis. Então, eu diria que sim, que o agronegócio é um dos grandes responsáveis por essa situação de erosão genética que a gente vive, pelos desertos alimentares, porque não adianta as cidades terem grandes supermercados se as pessoas não têm acesso a eles, não conseguem comprar alimento, e aí tem que caminhar, às vezes, quilômetros, ou então tem que produzir no seu arredor ali, para poder garantir o suficiente para poder comer, né? É o de comer que a gente está falando. Então, é importante essas reflexões aí sobre o nosso papel, inclusive, nesse contexto, né? Para a gente deixar mais claro aqui, para quem está nos escutando, esses oligopólios, o que são? E dê exemplo aí concreto, quando chegar no supermercado, ali é um oligopólio, não vou comprar dele não. Eu diria que o grande oligopólio que tem, né, é o das sementes, né? Porque são essas empresas que não só produzem as sementes transgênicas, as sementes híbridas, né? Como as que produzem o veneno para a produção do agronegócio. Então, tem a Bunge, todas aquelas margarinas que vocês encontram ali, né? Você sabe que margarina é quase um plástico, né, gente? Falta só uma moléculazinha para... Nem mosca pousa em cima da margarina ali. Mas é o que a população consegue comprar porque é o mais barato. Então, veja só, a Bunge, que é quem produz a imensa maioria daquelas margarinas todas, é um grande oligopólio. Se você olhar o mapa mundial, assim, esses grandes oligopólios e transnacionais do alimento, a Bunge está lá quase no pico da pirâmide, né? Empresas de produção láctea, né, como a Nestlé determina, inclusive, a cultura alimentar que tem a ver com a amamentação, né? A ideia de que amamentar é algo que não é necessário, que não é importante, né? E a substituição por alimentos ultraprocessados que são produzidos pela Nestlé, né, é algo impressionante, porque isso incide, inclusive, no fazer médico. Existem pediatras, né, que realmente dizem isso, reproduzem essa ideia e recebem dinheiro para isso, inclusive. Então, é uma situação dificílima, porque, veja bem,
pega desde a produção de alimento, manipulação de sementes, até o aleitamento materno, passando por tudo que a gente come. Absolutamente tudo, né? Tem uma coisa muito interessante que a gente não se dá conta no dia a dia, que é o quê? A Monsanto, ela se fundiu com a Bayer, que é uma produtora de medicamentos, né? Então, isso também vai ditando para a gente quais são os nossos caminhos, né, na vida. O que é que a gente vai comer? Como é que a gente vai curar nossas dores? Então, veja que até mesmo esse contato de saber qual chá serve para qual coisa, né? Qual planta pode te ajudar a curar um ferimento, enfim, né? Qualquer mazela da gente, né? Da saúde. E, obviamente, prejudicando diretamente a cultura alimentar, como o Thelma já vinha dizendo. As nossas memórias culinárias, gastronômicas da nossa infância têm pouca relação com o que a gente come hoje. Principalmente porque os alimentos que nós tínhamos disponíveis naquele período e a forma de preparo mudou muito, né? Mudou diretamente. Então, é importante a gente fazer essa listinha dessas empresas, inclusive porque elas são responsáveis pela criminalização de quem luta pelo direito humano à alimentação. A professora Raquel Rigoto, que é uma grande mulher, professora da Universidade Federal do Ceará, ela foi proibida, essas empresas entraram com um processo contra ela, proibiram ela de citar o nome dessas empresas. Então, ela vai dar as palestras, ela fala do milagre sem dizer o nome do santo, né? Aí, os militantes que estão na plateia, que já sabem o nome das empresas, aí dizem, a professora não pode dizer o nome, porque ela é impedida legalmente. Mas nós podemos, as empresas são essas. Então, isso é importante da gente listar e ter na ponta da língua todos os nomes dessas empresas e poder dizer, né? Poder anunciar o que é que a gente deve evitar consumir. Embora a gente saiba que a imensa maioria da população não tem escolha, porque se não tem dinheiro para adquirir alimentos ou não tem condição de produzir na sua comunidade, no seu arredor de casa, no seu quintal, produtivo, alimentos alternativos àquilo que é disponibilizado pelo mercado, né, termina se submetendo a essa lógica de que compra o que o dinheiro dá para comprar, né? Também tem essa é uma discussão importante que a gente precisa fazer também. Inclusive com a dinâmica da vida atual, termina que uma coisa mais fácil de preparar ganha tanto o destaque a partir do acesso, porque só o que você encontra no supermercado, quanto se pensando na vida corrida das pessoas. Então, é muito mais fácil preparar, sei lá, vou dizer aqui, me perdoe, uma linguiça, uma salsicha, do que a gente preparar um hambúrguer de soja, um hambúrguer de beterraba. Quer dizer, então a vida moderna também traz um pouco isso e é extremamente aproveitada pelo capitalismo e sua indústria da alimentação. Mas aí, tanto você como Laiane já adiantaram aí também a necessidade da agricultura familiar e da agroecologia urbana. Isso é uma das saídas que o movimento de mulheres, o movimento feminista e de luta no campo tem levado afinco, né? A história de a defesa da agricultura familiar, a defesa da agroecologia urbana como uma saída para esse crime cometido com o povo brasileiro e com a população mundial com relação ao controle dos grãos e a mudança dos hábitos alimentares para coisas que não são saudáveis e que nem têm contato com a pessoa. Então, é muito bom saber de onde vem nossa alimentação, né? Então, essa é a grande experiência da agroecologia urbana, né? E aqui em Mossoró, nós temos aí o nosso projeto Sementes Urbanas, que é um dos projetos que a Motim Feminista desenvolve em Mossoró, no bairro dos Pintos, em que nós estamos lá com um grupo de mulheres produzindo, enfrentando essa ofensiva da fome e produzindo alimentos saudáveis. Então, Laiane, você poderia falar um pouco aí, minha cara, sobre essa nossa experiência aqui em Mossoró? O projeto ele iniciou, acho que tem de 2 para 3 anos, né, que a gente já está com esse projeto, desde os processos de conversa, né, de fato, a concretização da horta, que demorou um pouco porque, de fato, produzir dá muito trabalho, né? Então, há todo um processo de preparo, né, de cuidar da terra, de se capacitar, porque a gente precisa ter, né, esse apoio técnico, entender, de fato, como é que crescem as plantas, o que é que a gente precisa fazer para elas se manterem ali e, no final, dar o resultado que a gente tanto espera, né? Então, a gente já teve vários processos ao longo desses 3 anos, com pessoas que nos ajudaram, né, a dar essa assessoria. Nós tivemos o Ranieri, que é uma pessoa que sempre está lá com a gente, né, um agrônomo. Tivemos também o pessoal da UFESA,
a professora Vânia coordenou um projeto de extensão lá, e sempre tem se somado, né? Tásia, né? Que teve aí na Tásia, capacitação com a gente também. falando um pouco sobre essa gestão. Nós tivemos também outras pessoas, né? Pessoas da ASA. E aí, nesse processo, além do fato da gente tirar nossa alimentação, né? Da gente produzir ali alimentos que nós sabemos da onde vem e para onde vão, né? Com toda certeza que ali não vai nos trazer um mal, porque, infelizmente, quando a gente vai comprar no supermercado, nós não temos garantia de que aquele alimento é, de fato, seguro, né? A gente não sabe como é que foi produzido, nós não conhecemos os produtores, e toda essa cadeia é importante para a gente poder, de fato, se conectar, né? Que é esse processo de afastamento sempre da alimentação saudável que a gente tem vivido a partir do capitalismo, né? A partir da industrialização, que trouxe, como você falou, Thelma, essa facilidade, né? Essa praticidade de trazer refeições prontas, congeladas, para você simplesmente descongelar. Então, a gente vai nessa contracultura, né? De tentar olhar ali para as nossas dores também, né? Porque a gente sabe que o espaço da horta não é só para plantar, é um espaço terapêutico, né? Então, ali a gente conversa, a gente bota a mão na terra, esquece um pouco dos problemas e segue nesse enfrentamento, né? Mesmo que num trabalho de formiguinha. Ô, Tásia, me diga uma coisa, minha cara. E em nível nacional, tem esperança para a questão da agroecologia urbana? Como é que está isso em termos de articulação nacional? Porque até hoje a gente não tem uma política elaborada, implementada. Então, podemos ter esperança que nesse momento agora do governo Lula a gente pode ter isso fortalecido? Então, Thelma, eu vou aqui lançar mão aqui de Paulo Freire, né, parafraseando, assim, a esperança do esperançar e não do esperar é o que a gente constrói no nosso cotidiano, nos movimentos. Eu sei que as sementes urbanas aí, com o motim feminista, tem essa perspectiva de esperançar no seu cotidiano, né? E transformam isso em ação, isso é o mais importante. E acho que sim, na medida em que a gente organiza, principalmente as mulheres, que são grandes protagonistas, toda essa resistência, né, de produção agroecológica, inclusive na agricultura urbana e periurbana, a gente, ao fazer isso, né, ao suscitar a importância do papel das mulheres, principalmente aquelas que estão na periferia, inclusive da juventude também da periferia, no sentido de fazer o que as sementes urbanas vêm fazendo, ou seja, concretizar uma experiência exitosa de agroecologia, de agricultura urbana, e mostrar, inclusive, para o Estado, que deve ser o principal responsável por não só financiar, mas apoiar de todas as formas experiências como essa, mostrar que é possível. Eu penso que uma experiência recente que alimenta a nossa esperança, essa esperança do esperançar, tem sido o que vem sendo conquistado pelos movimentos, pelo movimento do feminismo popular, do feminismo camponês, como a Marcha das Margaridas, né, que vocês também construíram, participaram desse processo aí, que há um ano levou mais de 100 mil mulheres para Brasília, e elevando suas reivindicações das mulheres do campo, da cidade, das florestas, das águas. E disso daí resultou algumas iniciativas do governo federal, né? Eu estava lá e lembro que no dia do encerramento da Marcha das Margaridas, o governo federal, né, na pessoa do presidente Lula, assinou 4 decretos, né? Um deles é o decreto dos quintais produtivos. Por quê? Porque a gente já sabia que aquela produção do arredor da casa, de fato, é o que garante a segurança e soberania alimentar dos núcleos familiares e das comunidades, né? Isso hoje é uma política que foi conquistada pelas mulheres, foi conquistada pela Marcha das Margaridas, mas também de vários processos, de vários movimentos que constroem a própria marcha, né? Mais recentemente tem a política das cozinhas solidárias, que também é outra política que era a reivindicação da Marcha das Margaridas. Mais recentemente saiu o Alimenta Cidades, que é um outro programa, uma outra política pública alimentar que veio do governo federal, que implica as cidades no papel também de produzir alimentos, né? Esse daí é mais recente agora. Então, eu penso que o esperançar vem muito da nossa capacidade de reconhecer o nosso papel na conquista disso, né? De identificar
essa situação ainda grave e triste de fome, né? É sempre bom a gente dizer que insegurança alimentar e nutricional grave significa fome, é um nome que todo mundo entende. E que a própria sociedade civil organizada, principalmente as mulheres, já estão mostrando no seu fazer cotidiano de que é possível superar esse quadro, desde que as suas experiências concretas sejam subsidiadas, sejam reconhecidas e tiradas da invisibilidade e existam políticas para garantir a existência dessas experiências, né? A experiência do motivo feminista através das sementes urbanas é uma demonstração entre tantas outras, né? Mas é muito importante dizer isso. Inclusive, eu tive lá na área de produção, né, das sementes urbanas. Eu já vi que uma das coisas que vocês não só produzem, como já estão comercializando, é o bioinsumo, né? O bioinsumo, gente, ora, é a raiz, literalmente, que sustenta um projeto de agricultura urbana, porque mostra que, bom, a gente quer comida, mas a gente não quer qualquer comida. E para produzir uma comida, tem a ver com a cultura alimentar daquelas pessoas que estão produzindo e que vão consumir. As pessoas precisam decidir o tipo de semente que vai ser plantado, o tipo de cultivo que vai ser feito, o bioinsumo, né, ao invés da utilização dos agrotóxicos, é algo primordial para a segurança e soberania alimentar, principalmente para a soberania alimentar, porque demonstra que a gente pode produzir bem, produzir muito, de forma saudável, alimentos, comida de verdade, que é o que a gente costuma dizer. É comida de verdade, não é qualquer comida que a gente quer. Então, eu acho que a esperança vem daí, vem da nossa capacidade organizativa, dessa resiliência e da força que a gente sabe que os povos dos territórios e da periferia dos grandes centros possuem, principalmente as mulheres, porque não vai ser investindo no agronegócio e nem, enfim, dando incentivos fiscais. Infelizmente, essa reforma tributária, já entrando para um tema que parece que não tem relação, mas tem total relação com isso. A reforma tributária, gente, vai isentar, pasmem aí, né? Vai isentar agrotóxicos. Vão existir incentivos fiscais, né? Isenção fiscal para agrotóxicos, porque o lobby no Congresso Nacional, em todos os espaços da política desses setores é muito forte. Vai isentar ultraprocessados, né? Que é responsável pelo surgimento de inúmeras doenças. Inúmeras, né? Só para concluir mesmo, o semiárido, que é uma região que, além do IDH, do Índice de Desenvolvimento Humano muito baixo, uma situação climática que ela é inóspita à nossa produção de alimentos. Mas, veja bem, eu costumo dizer que são essas experiências as que fazem com que as pessoas já não queiram mais migrar. No governo Bolsonaro, isso voltou, né? Os saques aos supermercados, aos estabelecimentos que vendiam alimentos, voltou a existir, coisa que a gente não via desde a década de 80. Eu estudei em Mossoró, no ano de 93, e eu lembro de ter visto um saque de um supermercado ali, perto da Igreja Matriz ali, quer dizer, desde os anos 90, final dos anos 80, começo dos anos 90, a gente não via saques a estabelecimentos que vendiam alimentos. E no governo Bolsonaro isso voltou a existir. Por isso que a comida ela tem a ver com tudo na nossa vida. Absolutamente tudo, né? Você lembrou de uma coisa ruim agora, viu, minha cara? Tô até sem querer falar o nome. Uma questão também que é importante aqui na nossa conversa é exatamente essa relação entre a agroecologia urbana e a questão do meio ambiente, né? Que tudo é interligado porque trata-se de alimentação, de direito humano ao bem viver. E aí eu lembro também que as mulheres foram elas que iniciaram a agricultura, né? Hoje a gente conhece a agricultura porque foram as mulheres, há muitos, milhares de anos atrás, descobriram como tratar a terra e como colher os alimentos, né? Então, isso fortalece essa lembrança, né, que nós temos histórica, nessa memória histórica das mulheres. E se a gente lembra do risco de ebulição global, eu fico só imaginando, Tássia, Mossoró nessa ebulição global, o que vai acontecer com essa cidade? Vai sair fogo das pedras. Quer um pouquinho desse calor aí para Natal? Então, queria que você trabalhasse um pouco aí essa relação entre a agroecologia, você e Laiane, entre essa agroecologia e essa defesa intransigente do meio ambiente, que é vital. Daqui a 50 anos possa ser que a gente nem exista mais, né? Então, essa é uma tarefa que tem sido cumprida pelas mulheres ao longo do tempo.
A gente sente na pele, né? Literalmente. Em Mossoró eu sinto cada dia mais quente. Por não ser daqui, eu acho que a gente acaba pegando, né? Essas comparações. E aí, quando eu chego em Mossoró, eu já senti essa quentura extremamente atenuante, né, na nossa pele, mas agora tá assim, um calor insuportável. E como vocês falaram, né? A alimentação tem tudo a ver com tudo na nossa vida. Sobretudo na questão da emergência climática, né? Porque a gente percebe que para se produzir certos tipos, né, de alimentos requerem muito mais água, requerem muito mais recursos, né, do próprio solo, do ar, enfim. E aí, quando a gente vai pensar essa questão da sustentabilidade, nós temos deixado, né, nós aqui não, nós estamos olhando para tudo isso que é ancestral e é do futuro, né? Mas boa parte da população tem deixado de lado uma série de plantas que elas compõem a biodiversidade e que muitas vezes são invisibilizadas, né? Porque elas não estão no comércio, né? Então, só para dar um exemplo das plantas alimentícias não convencionais, que nada mais são do que plantas que não estão valoradas, né, no sentido econômico da palavra. Uma dessas alternativas que poderiam vir a fortalecer, né, o nosso combate a essa emergência climática seria pensar não só o modelo de produção de alimentos, que é essencial, né, urgente, é para ontem, mas também, principalmente, o que é que nós vamos plantar. Porque muitas espécies dessas plantas, né, que eu acabei de mencionar, das punk, elas têm uma resistência maior a temperaturas, muitas delas, por serem espontâneas, elas não precisam de muito cuidado, né, de muito manejo, você não precisa ter tanto cuidado assim como se é para produzir algumas espécies convencionais que a gente tem que estar sempre ali, né, cuidando. E Thelma sabe disso porque na nossa horta a gente enfrenta isso diariamente, né, de estar sempre ali de olho nas plantinhas para que elas tenham um desenvolvimento pleno. Para citar o exemplo, né, de plantas da caatinga que têm um potencial alimentar que muitas vezes as pessoas não sabem utilizar, né, como, por exemplo, o mandacaru, o juazeiro, enfim, o umbu, que são espécies de plantas que aqui para a gente conhece, mas estão muito mais na paisagem do que na nossa comida, né? Isso. E aí é uma estratégia, né? Pensar essa agroecologia com a variedade de alimentos que a gente pode ter. A Tásia falou sobre o caso do México, que tinham mais de 300 batatas, mais de 100 milhos, mas isso é assim tão interessante, né? Porque, poxa, se você for perguntar às crianças hoje em dia, elas só vão conhecer um tipo, né? Elas não sabem que tem outros. Então, pensar não só nessa questão da produção, mas também na educação ambiental, né? Fica aí o convite também para pesquisar sobre, né, as plantas alimentícias não convencionais e para a gente avançar, né, nesse processo contra a crise climática, porque é um conjunto de fatores. Não está apenas ligado, né, à nossa alimentação, claro que também está intrinsecamente ligado à nossa existência no mundo, né? Aquilo que a gente utiliza, aquilo que a gente se movimenta, como a gente faz, né, nossos percursos. A questão climática ela é muito ampla, né, mas todos esses detalhes fazem a engrenagem funcionar e essa da alimentação é uma das principais, né? Pensando também que a produção de gado, por exemplo, se utiliza de muita água, se utiliza de muitos grãos, né, para a ração, e quando, na verdade, a gente não precisa ter tanta produção assim, mas que, infelizmente, devido a esse modelo, né, compulsório do capitalismo, a gente acaba produzindo muito mais em virtude de um lucro que não chega em quem precisa, né? E eu esqueci de dizer também, pessoal, que Laiana é especialista em punks, por isso que ela está falando aí com tanta propriedade dessas plantinhas que às vezes a gente pensa que é um mato que não serve para nada, mas na realidade traz muita energia e muito sabor para a nossa alimentação. E uma delas é a xanana, né? Uhum. A xanana é uma punk e é também uma planta medicinal, que é um dos símbolos do nosso estado. E pouco a gente sabe que aquela florzinha que nasce no monturo Uhum. dá para comer. Sim, diga aí, Thelma. Não, inclusive o mandacaru, né, considerado aspargo, né, do semiárido, né? Quer dizer, o aspargo da caatinga. bem interessante isso, é bem saboroso também. Acaba que muitas vezes a gente deixa de conhecer novos sabores e novas cores e novas texturas pelo simples fato do acesso, né, que é tão importante dentro da questão das políticas públicas, né, o acesso à alimentação, que como eu mencionei no começo, está lá no nosso direito humano à alimentação adequada, belíssimo na Constituição, mas no final não diz nada sobre a prática da gente executar a alimentação que a gente de fato quer, né? E até mesmo para vocês se aventurar no meio do mato, atrás do mandacaru, enfim, né? É todo
processo desgastante. Então, seria muito mais fácil se houvesse esse incentivo, que é isso que a gente busca, né? Incentivo para agroecologia urbana, para que, de fato, as pessoas possam ter essa autonomia, essa soberania e produzir aquilo que elas desejam, né? Consumir. Então, eu ia falar um pouquinho da inter-relação entre produção de alimentos e o clima, né? E a gente sabe que a produção de alimentos, ela é parte das causas da crise climática, mas também ela pode ser parte da solução, a depender do modo de produção e do modo de vida também das pessoas que produzem. Mas veja bem, isso tem a ver com alimento, isso tem a ver com a questão climática, isso tem a ver também com uma disputa que está no cerne do surgimento do Brasil, né, desde o Brasil colônia, né, que tem a ver com a terra, a água e outros bens comuns da natureza que são necessários para a produção desses alimentos e o controle desse capitalismo, né, enfim, você pode chamar de agronegócio, da mineração das termoelétricas, da produção de energia eólica e solar de forma predatória, o monocultivo das torres que se apropriam desses bens comuns da água, da terra, impede que haja um tipo de produção de alimentos que poderia ser parte dessa solução à crise climática. No Brasil, nós temos os povos indígenas, o campesinato, os camponeses, que tem a ver com os quilombolas, tem a ver com ribeirinhos, com os povos da floresta, com os povos das águas, né? Que formam isso que nós chamamos de campesinato, que corresponde hoje, atualmente, a 12,5% da população brasileira, somente. O resto mora no espaço urbano. Os indígenas hoje correspondem a menos de 1% da população brasileira, 1,7 milhão de pessoas indígenas pelo censo mais recente de 2022 do IBGE. Quando junta indígenas e campesinato, isso dá menos de 15%. No entanto, essas pessoas são responsáveis pela preservação de mais de 80% dos ecossistemas, dos biomas e dos territórios onde esses bens comuns conseguem ser acessados pela população. Por isso que enfim, a criminalização, né, dessas pessoas que estão na linha de frente dessa luta ainda é tão grande. E a produção de alimentos, né, que é feita pelo agronegócio, que utiliza eles chamam de defensivos agrícolas, a gente chama de ofensivos agrícolas, porque o nome daquilo é veneno, não tem outro nome, né? A gente chama de ofensivos agrícolas, que aquilo ali não defende nada, pelo contrário, esgota o solo, mata todos os micro-organismos que existem ali, envenena as pessoas, envenena os trabalhadores que estão lidando na agricultura, né? E até indiretamente envenenam quem está em casa, né? Os núcleos familiares e as comunidades, porque quando aquela pessoa volta para casa com aquela roupa toda contaminada de veneno, quem é que vai lavar a roupa do trabalho que foi feito com o uso do veneno? São as mulheres. Então, Raquel Rigoto, ela foi proibida de falar por causa disso, porque ela começou a comprovar cientificamente as mortes por câncer, né, abortamentos, esterilidade, vários tipos de enfermidades não transmissíveis, né, câncer de vários tipos associadas ao uso do veneno, do agrotóxico. O Tramas é um núcleo de estudos da Universidade Federal do Ceará, já fez esse estudo para a gente já há alguns anos, há pelo menos 10 anos. Então, como nós queremos ser parte da solução, né, e veja bem, se a gente diz que mais de 80% das pessoas hoje vivem nos espaços urbanos, a cidade também precisa ter um papel na solução desse problema, né? Na produção de alimentos. A cidade precisa refletir e mudar a sua relação predatória com o campo, né? A cidade não produz nada, só consome o que o campo produz. O MST tem essa consigna, né? Se o campo não planta, a cidade não janta. Se o campo não roça, a cidade não almoça. E é exatamente isso. E essa lógica ela precisa mudar. A cidade precisa ser um espaço que se relaciona com o campo e que exerce o seu lugar também de produtora de alimentos. E aí eu volto a dizer que a experiência desenvolvida por vocês aí, né, pelas sementes urbanas, é muito importante por causa disso. Porque nós sabemos que a agricultura urbana e periurbana, ela é parte da solução desse problema gravíssimo, gente, que vai acabar não é com o planeta, não. O planeta Terra ele vai seguir com a gente ou sem a gente. Quem está ameaçado aí é a espécie humana e, nesse contexto, os países que menos contribuem para as mudanças climáticas, a crise climática, são os países que vão ser mais impactados, que são os países do sul global. Os mesmos países que vão ser inundados com degelo aí não vão ser os países ricos aí, não. Vamos ser nós mesmas, né? E por isso que os estados, o governo, né, precisa reconhecer também esse nosso papel, não só para produzir comida de verdade, mas para poder mitigar
os efeitos da crise climática, né, que é o uso de defensivos agrícolas. O modo de produção do agronegócio é responsável por em torno de 34% das causas pela emissão dos gases de efeito estufa que leva ao aquecimento global, né? Então, a gente tem que dizer, a gente produz comida de verdade e a gente é parte da solução da crise climática. Precisamos dizer isso, né? Anunciar. Ok, Tásia. A gente falando aqui de alimentos, chegando a hora aí que a fome já está apertando aqui, a vontade de comer, né? Já está apertando. E aí eu queria deixar esses minutos para a sua despedida, Tásia, e também Laiane. Eu queria agradecer, vou começar o convite, agradecer o convite. Acho que iniciativas como o podcast Palavra de Mulher é uma iniciativa muito importante, né? Para a gente levar a nossa palavra. Parece uma coisa assim, mas é importante a gente fazer com que as pessoas tenham acesso a esse tipo de discussão, às informações, né? Porque a gente não vai ver isso na grande mídia. Então, construir canais de comunicação popular, né? Que levem informações que são importantes para não deixar a esperança morrer e para fortalecer as iniciativas de lutas, né? Pelo direito humano à alimentação, pelo direito a comer o que está de acordo com a nossa cultura alimentar, e o que seja suficiente, né, para a gente e para os outros, porque às vezes quando tem o alimento, o pouco alimento, terminam sendo as mulheres as mais impactadas, porque elas primeiro vão dar de comer os filhos, né, tem aquela ideia de que é o homem que trabalha duro, então ele é quem tem que comer a melhor comida, as crianças, por uma questão óbvia, também precisam ter o pouco que tem de comida, então as mulheres terminam sendo aquelas que, outra vez, são as principais impactadas pela fome e pela insegurança alimentar e nutricional grave, né? Então, a gente precisa dizer que a palavra de mulher é um instrumento importantíssimo. Eu queria agradecer o convite e me colocar à disposição para o que vocês precisarem aí para os próximos momentos. Um grande abraço. Também quero agradecer o convite, né? Uma honra estar aqui com Thelma, que é uma figura tão ilustre para a gente, tanto no movimento feminista como profissional e pessoal. E dizer, né, citando Michael Pollan, que não coma nada que sua avó não reconheceria como comida. Eu acho que é bem por aí que a gente deve seguir e buscar cada vez mais se aproximar, né, dessa relação com a natureza, mesmo porque a natureza, né, a terra, é a nossa única casa e sem ela a gente não passa, como Tásia falou. Então é isso, muito obrigada. Então, um beijo às duas, agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam e aguardamos aí para a próxima semana com mais uma Palavra de Mulher para vocês. Esse projeto é uma realização da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura, operacionalizado pela Prefeitura de Mossoró através da Secretaria Municipal de Cultura.